Olá, amigos. Eu não convidei ninguém para a live, mas irei iniciar. Agora, eu não convidei ninguém porque eu não tinha pensado de fazê-la e decidi por última hora. Devo até gravá-la para depois colocar no canal do YouTube. Eu estou lendo o livro de Flávio Gikovati, Para Ser Feliz no Amor. É um livro desconhecido. Embora o autor ele é bem conhecido, talvez para as pessoas mais velhas, porque ele tinha programa na TV e há bem tempo já na TV Cultura. Esse livro dele é muito importante e para mim é uma pessoa que eu admiro muito, Flávio Gikovati, admirava muito seus programas e comprei esse livro, o qual eu já li, eu acho que algumas vezes. Eu estarei falando sobre alguns assuntos que o Gikovati tratou neste livro. Uma porque eu gosto muito desse assunto, uma porque eu já estudei um pouquinho sobre assunto de relacionamento. E não que eu seja uma pessoa melhor do que as outras, com um comportamento invejável. Tenho os meus erros e muitos erros. Preciso das minhas melhorias. Apenas as reflexões podem nos levar à melhoria quando possamos ver os nossos próprios erros. E isso requer humildade, embora talvez não seja uma característica muito forte minha que eu preciso melhorar e trabalhar mais. De vez em quando as pessoas me dão uma alfinetada. Você é orgulhoso? Eu disse, eu estou melhorando, estou melhorando. E obviamente que cada um dos erros do nosso caráter complica em uma relação. É necessário trabalharmos o nosso comportamento, os nossos sentimentos, primeiramente, depois os nossos comportamentos, para que sim possamos ter uma boa relação, o que não é fácil no dia de hoje. Mas sem mais delongas, vou adentrar ao tema de Gikovati, ao livro de Gikovati, que diz assim, no capítulo 13: apesar de todo mundo estar de acordo com a tese que as afinidades são fundamentais, o fato é que a grande maioria dos casais continua a se formar entre pessoas portadoras... Eu estou tentando ver se era aqui mesmo que eu queria. Acho que é isso mesmo. Pessoas portadoras de grandes diferenças, muitas delas complementares. Assim, fala-se em almas gêmeas, mas na hora de escolher a parceria estável, observa-se a aliança da tampa com a panela. Gikovati está dizendo o seguinte: muitas vezes as pessoas dizem, eu quero escolher alguém que eu tenha afinidade, mas na hora de escolher mesmo, acaba escolhendo uma outra pessoa que tem características totalmente distintas da sua. O termo usado tampa da panela, como se não são iguais, são diferentes. Complementares significa que há uma diferença para haver um encaixe, então são diferentes. As pessoas acabam escolhendo o parceiro, pelas diferenças e não pela semelhança. E isso, ao longo do tempo, pode ser ruim para o relacionamento. É bom que as pessoas sejam mais parecidas para que assim possa manter mais a paz a longo prazo. Outro ponto interessante é: entristeço-me ao pensar que a euforia e o vigor juvenis aos poucos se transformam em desilusões, desesperanças e tristezas afogadas cada vez mais no álcool e em outras drogas. Não foram preparados para as adversidades. Aqui ele falando sobre os jovens. A criança, ela está cheia de sonhos, cheia de esperança, ela vai crescendo aí 7, 8 anos, 9, chega na adolescência ainda com muitos sonhos, perspectivas, mas quando ela começa a encarar a realidade da vida,
ela começa a ficar angustiada porque não consegue alcançar os sonhos planejados não, né? Os sonhos que elas tinham, e aí elas começam a tentar suprir esse sentimento de frustração. Ele tenta recompensar isso, acaba entrando em álcool, drogas, bebedeiras, para tentar esquecer ou aliviar a dor das ilusões, dos sonhos que não puderam serem alcançados, inclusive perspectivas amorosas, né? A maioria desenvolve e cultiva sistemáticos sentimentos de inferioridade, uma vez que se compara com os padrões extraordinariamente elevados de modelos, atrizes e atores famosos. Os moços acham que não têm o sucesso desejado porque não são suficientemente altos, sarados ou populares. As mulheres, ao verem as atrizes, as mulheres das novelas que assistem todos os dias, né, começam a se comparar, os famosos, e querem chegar ao mesmo nível deles. E por não conseguirem chegar por essa corrente desse mundo capitalista que existe hoje em dia, as mulheres não conseguem acompanhar o nível daqueles atrizes, atores, modelos, muitas vezes ficam frustrados e com baixa autoestima, assim também como os rapazes que ficam tentando seguir outros aí, bombados aí, altos, sarados, e acabam desenvolvendo uma baixa autoestima. E isso precisa ser trabalhado para que as pessoas não sintam assim e não vivem nesta ilusão, baseando-se apenas em uma pessoa que está lá longe, e que, na verdade, a vida que as pessoas mostram na TV, no celular, através de um vídeo, não é a vida real, né? As famílias que a gente vê aí fora não é a família real. Na verdade, a vida real é a vida que a pessoa vive dentro da sua casa. E muitas vezes acabamos enganados pensando que é tudo mil maravilha, e não é para ninguém, né? Porém, tenho a impressão de que o amor provoca ainda mais medo que o sexo. Interessante que Chico Xavier fala que hoje em dia o amor tem provocado mais medo do que o sexo em si. As pessoas têm se passado a ter muito medo do amor, até por causa dos grandes sofrimentos, das separações, dos abusos que acontecem hoje em dia. Consideram o processo de encantamento parte de uma mágica, fruto da flechada do Cupido. Muitos pensam que, ao amar, serão igualmente amados. Creem que, existindo o amor, tudo dará certo, e todos os dilemas se dissolverão. O amor aparece como um coringa, algo mágico e insuperável. Tudo errado. O amor não é um coringa, o amor não resolve todas as coisas, o amor não é uma mágica. Muitas vezes alguém ama o outro e não recebem o amor em troca, como muitas vezes ele deseja, né? E a outra pessoa muitas vezes não comporta como esperaríamos que ela se comportasse. Ou nós não nos comportamos também do jeito que a outra pessoa esperaria que a gente se comportasse. Culpa da gente às vezes, culpa da outra pessoa às vezes, por causa dos nossos defeitos, né? Somos pessoas com muitos defeitos, uns mais do que os outros. Os que têm medo de sofrer tornam-se incompetentes para o amor. Como não têm coragem para amar, só lhes resta buscar relacionamentos nos quais são amados por aqueles que são mais ousados, mas ainda não estão prontos para o amor correspondido. Há muitas pessoas que têm o medo de amar, por já sofrerem tanto, elas não acreditam muito mais no amor e têm muita dificuldade de se entregar completamente à vida amorosa. Deve ficar claro para a criança e depois para o jovem que a independência tem de ser o objetivo e o destino final.
de todos os que se tornam adultos. Independência emocional é o dever, o foco de todo adolescente. A criança precisa aprender isso, o adolescente precisa aprender isso, que chegará um momento, quando ele se tornar adulto, ele deve estar totalmente independente emocionalmente de qualquer pessoa que seja. Ele precisa ter sua individualidade completa. Só consegue se entregar às delícias e aos perigos da dependência amorosa os que sabem que conseguem sair dela e resgatar sua identidade caso isso seja necessário. Quem tem muito medo de se tornar dependente, dependente amoroso de outra pessoa, essa pessoa que sabe que pode acabar se tornando dependente amorosamente, tem medo de relacionar. As pessoas que sabem que relaciona-se, se for necessário terminar, ela não irá sofrer, tem mais facilidade para envolver em mais relacionamentos. O que a gente precisa, eu digo a gente, porque todos nós, talvez uns mais, outros menos, aprender a ter a nossa independência sentimental e não se apegar às outras pessoas sentimentalmente, de forma que possamos nos sofrer. Outra vertente da vaidade é a que se manifesta nas disputas amorosas. Experimentamos uma sensação dolorosa de humilhação quando a pessoa que nos interessa não dá sinais de ter achado tanta graça em nós quanto nós nela, ou então não se mostra tão disponível por estar vivenciando outro vínculo amoroso. Mais grave ainda é a sensação de rejeição, quebra de elo amoroso associado à humilhação, séria ofensa à vaidade, quando se é abandonado e trocado por outra pessoa. Todos nós humanos temos algo chamado de vaidade. Todos nós. Alguns mais, outros menos. Alguns muito vaidosos, outros pouco vaidosos. Mas todos nós temos a nossa vaidade, a nossa sensação de importância, de valor a si mesmo. E quando alguém termina uma relação com quando alguém diz não quero mais, quando alguém rejeita, essa sensação de rejeição fere a vaidade da pessoa e isso deixa as emoções da pessoa realmente em uma situação complicada, praticamente doentia, né? Surge em boa parte das criaturas o desejo de reaver aquela relação a qualquer custo. Alguns gostam de dizer que estão lutando para reaver o parceiro amado. Porém, penso que se trata de algo bastante diferente. O resgate do vínculo corresponderia a uma espécie de vitória sobre eventuais rivais e, em certo sentido, o fim do sentimento de humilhação. O que Giocovaci disse aqui é que, muitas das vezes, esse desejo daquele que sentiu a sua vaidade ferida em reaver um relacionamento não é porque ele quer aquela pessoa de fato e ama aquela pessoa de fato. É que ele quer resgatar o seu orgulho. O seu orgulho foi ferido. E ele não quer sair como alguém que foi abandonado ou rejeitado. O seu sentimento de ser rejeitado está doendo tanto que ele quer apenas se mostrar que ele saiu vitorioso. Entender-se a si mesmo, em seu próprio consciente, que ele foi vitorioso e foi ele que largou e não foi largado. Ele quer dar essa volta por cima no sentido de vencer a outra pessoa e curar a sua vaidade. Muitas vezes não é porque ele ama a outra pessoa, é porque ele ama tanto a si, ou aliás, porque ele é tão egoísta mesmo, que ele não quer ter o seu orgulho ferido, a sua vaidade ferida. Estas parecem mais que tudo determinadas pela vaidade, pelo anseio de sair como vencedor e de se livrar da humilhação de ter sido abandonado. A única luta
válida por amor é aquela ligada ao empenho de preservar o relacionamento por meio de cuidados e de dedicação ao amado. E tudo isso na vigência do namoro e com a devida anuência do parceiro. Djokovic disse o seguinte, olha, eu não gosto do termo luta por amor, não se deve lutar por amor. Mas, se for usar esse termo lutar por amor, essa situação só pode acontecer quando uma pessoa ainda está namorando, a outra pessoa consinta com essa tentativa de melhorar o relacionamento, ou seja, todos os dois estão de acordo com isso, e que isso seja feita com cuidados, com dedicação, não na tentativa de obrigação do outro voltar, forçar o outro a voltar, não, mas com afeto e com cuidado e com consentimento da outra pessoa durante a vigência do namoro, né? Não depois que acabou. O mais importante aqui é registrar de modo enfático que aqueles que acham válido lutar por amor, quando são abandonados, costumam ser os que cuidam mal do relacionamento durante a vigência. Muitas vezes, os que mais querem reaver o relacionamento foram aqueles que sacanearam muito durante a relação. Segundo Djokovic. Outra questão interessante do Djokovic é: outro caminho que nos leva ao erro na escolha amorosa é a suposição de que cabe ao parceiro o papel de nos proporcionar tudo que nos falta. É fato que o amado pode nos fazer sentir completos, mas isso deve ser entendido única e exclusivamente no nível do imaginário e do simbólico. Nenhuma pessoa pode pensar que uma outra irá suprir todos os seus desejos e sentimentos. Temos nosso anseio de ser completado por alguém quando estamos solteiros e envolvemos amorosamente com alguém, mas isso deve ser considerado apenas no nível simbólico, não no nível prático, na tentativa de achar que todas as nossas dores serão resolvidas com o amor de outra pessoa. O amado provoca essa sensação, mas não cabe a ele completar nossas efetivas limitações, incompetências ou fraquezas. Os encantamentos amorosos têm acontecido entre seres complementares, como eu disse no começo. Seres diferentes, complementares, diferentes. Uma pessoa tímida não se interessa por outra com sua característica, daria preferência a uma mais extrovertida, por meio da qual solucionaria suas limitações à vida social. Em troca, talvez fosse mais dedicada a servindo o parceiro, agradando-o a ele em outras questões práticas de vida. Mas, a longo tempo, essas relações acabam não se dando muito bem, porque um acaba se irritando com a forma do outro agir. Aquele que era admirado, né? O amor muitas vezes vem da fonte o amor muitas vezes é gerado na fonte da admiração, mas essa admiração com o tempo pode se acabar e se tornar desgastante por fato das pessoas serem diferentes, pensarem diferente, e isso a longo tempo pode estragar a relação. Estou até terminando esta live, porque irei só até o final do capítulo 2. Mais um pouquinho diz assim: os egoístas, ao cruzar com pessoas semelhantes, tendem a ver nelas figuras eróticas interessantes, mas pouco adequadas para relacionamentos mais estáveis. Sentem-se atraídos do ponto de vista sexual, ao contrário do que acontece com os generosos, o que não deixa de ser uma constatação curiosa. Trata-se de bons parceiros para aventuras rápidas, para o sexo casual, no entanto, são poucos interessantes para namoros mais sérios, pois ambos querem receber mais do que dar, condição na qual as brigas e as cobranças tornam-se intoleráveis. Djokovic disse o seguinte: olha, quando dois egoístas começam a se relacionar, virá muita briga, virá muito conflito. Primeiro, ele vê no outra pessoa, no outro egoísta,
um prazer sexual muito grande, erótico, muito grande. Mas não quer ter uma relação a longo prazo com essa pessoa, geralmente. Porque é pouco adequada para um relacionamento a longo prazo. A Gleice entrou. Tem muito tempo que eu não converso com a Gleice. Vou assinar aqui para ela. A Gleice é gente boa demais. Uma pessoa incrível que eu conheci lá em Coronel Fabriciano. Lá na minha região. Excelente pessoa. Os egoístas, eles, ao cruzar com pessoas semelhantes, ele tem... Gleice, boa noite, Gleice. É um prazer, tá? Um prazer incrível você estar aí assistindo, tá bom? Geralmente os egoístas, então, ele escolhe essa outra pessoa, ele vê na outra pessoa semelhante a ele uma atração para ficar. Mas muitas vezes, o Fael é meu colega de trabalho. Rapaz, esse Fael outro dia estava me procurando que nem doido. Disse que eu tinha sumido. Era meu irmão que estava me procurando. Fael é gente boa demais, tá? Excelente cara. Gente boa pra caramba. Só que muitas vezes, o que o egoísta fica com medo de uma relação a longo prazo? Ele tem medo, por quê? Ele conhece a si mesmo. Ele sabe das suas próprias dificuldades. Cristina Serra entrou. Vou assinar. Oh, Cristina. Várias pessoas entrando. Deus te abençoe. Trata-se de bons parceiros para aventuras rápidas, para o sexo casual. No entanto, são poucos interessantes para namoros mais sérios, pois ambos querem mais receber do que dar. O egoísta sabe que ele quer muito receber. Ele não está muito disposto a doar. E vamos falar isso de forma prática, tá? Vamos falar de forma prática. Inclusive, eu quantas vezes já passei por isso, quantas vezes eu já vi meu orgulho falando alto. Então, quando eu estou falando isso com vocês, eu quero deixar muito bem claro, como já falei várias vezes. Eu que estou falando aqui não sou o cara perfeito, nada. Também cheio de dificuldades. E vamos falar de forma práticas. Duas pessoas estão namorando e, por alguma razão, há uma discordância e nenhum dos dois quer se ceder. Uma coisa às vezes simples, por causa do orgulho. Vamos falar, uma pessoa egoísta geralmente é altamente orgulhosa, e aí, por umas questões às vezes muito simples, acabam provocando rompimentos, brigas desnecessárias, brigas às vezes até mais intensas, por causa de coisas tão banais, porque ninguém quer ceder, porque a pessoa não me chamou no WhatsApp, eu também não vou chamar, não deu bom dia, eu também não vou dar bom dia. Coisas tão pequenas que às vezes pode terminar uma relação que às vezes está iniciando, ou que às vezes já está durante um bom tempo. Isso porque isso acontece muito, principalmente quando tem dois egoístas juntos. Porque quando é um egoísta e um generoso, o generoso sempre cede. Sempre cede. Às vezes a outra pessoa não está importando com ele, ele está sempre procurando. Só que isso também não é bom. Segundo Chikovati, a relação entre um egoísta e um generoso também não é bom. Porque o que vai acontecer? Gleice, Fael, Christian. É Christian? Falei Cristina, acho que é Christian. O que acontece? Acontece que o generoso vai sofrer muito na mão do egoísta. Porque o egoísta vai aproveitar muito. Uma relação assim também, vamos começar que alguém acabou de conhecer uma ou outra pessoa. E uma é generosa e outra é egoísta. Cara, o egoísta vai fazer de difícil, vai não responder às vezes as mensagens, e enquanto que o generoso sempre vai estar procurando. Muitas vezes esse egoísta vai aproveitar da situação. É nisso que nascem os relacionamentos abusivos. E o comportamento do generoso não é bom também não. Ele é bonzinho por ele agir assim. Não, está errado. Porque ao generoso aceitar qualquer condição, qualquer coisa, ele está reforçando o lado negativo do egoísta. O egoísta ainda vai tornar ainda mais egoísta ainda. Ou seja,
O generoso não tem a condição de brecar, e deveria brecar. Nós precisamos ter comportamentos assertivos. Eu estou chamando de assertivo. O Gikovati, que é o autor do livro, chamava de comportamento justo. É o relacionamento justo, que é de ganha-ganha, né? Ambos devem ganhar. Mas hoje em dia está difícil. A gente precisa aprender muito, né? Eu digo a gente, eu me incluo nessa situação. Já está terminando, já terminei, porque só vim ao final do capítulo 2. Outro dia, eu acho que vou até avisar sobre a live. E é um incrível livro, excelente livro, o Gikovati. Se vocês pesquisarem um pouquinho na internet, vocês verão que o cara, infelizmente, já morreu, mas foi um excelente psiquiatra e psicanalista. Não e terapeuta, não era psicanalista, não, era psiquiatra e terapeuta familiar. Uma excelente pessoa que eu espero chegar no céu e dar um grande abraço, que faleceu há alguns anos. E esse é o livro dele, acho que ele nos ensina muito, muito mesmo. E me ensina também. Quantas vezes eu tive que aprender e ainda tenho muito que aprender com ele. É um prazer ter tido a Gleice, o Fael. Oh, rapaz, você é um cara incrível na empresa. E o Christian também. Será que é o Christian que trabalha lá na empresa com a gente? Eu não tenho certeza. Se for, Christian, gente boa demais também. Bacana, não sei se é. Beleza? Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Nós encontraremos lá no topo.